Senhor, através da boca dela, transmitir o que nós precisamos ouvir, Deus, não aquilo que nós queremos, mas o que a nossa alma necessita ouvir nesta noite. Continua falando com a tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Podem tomar os vossos assentos. Nessa noite nós estamos... Como a pastora já falou, nós ouvimos de tudo aqui. O Senhor já manifestou a glória dele em nosso meio. Se fôssemos embora agora, nós já sairíamos cheios do Espírito Santo. Tão maravilhoso quando o Senhor fala conosco, não é? A pregação, quando... meu esposo teve uma saudação, eu falei, Jesus já pregou, glória a Deus, já posso ir embora. Mas nós fomos chamadas, né, para falar do nome santo do Senhor. Não temos muitas experiências, mas nós temos que falar, porque o Senhor é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Quantas vezes o vento se levanta contra nós. Até o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma tão preciosa em nosso meio. Que eu fiz o meu esboço aqui, né, uma colinha. Até falei para o meu marido, ó, se der ruim, se eu não conseguir o tempo todo, você termina a pregação. Mas nós temos que falar que Deus é tão maravilhoso, né? Quando nós passamos por adversidades, quando o vento se levanta, quando o mar está revolto, nós olhamos para o céu e sabemos que é de lá que vem o nosso socorro. Quando você estiver num momento de tribulação, quando você estiver perdido, porque nós somos humanos, ou só eu aqui que às vezes fico meio perdida, gente? Só eu, que às vezes você está em casa e dá vontade de sumir. Só eu, irmãs, me ajuda? Não, né? O acúmulo, obrigada, irmã, Deus abençoe sua vida. O acúmulo de tantas coisas, né? Trabalho, casa, marido, filhos, o cotidiano, a agitação do dia a dia, a gente fica desse jeito, né? E você tem que parar e falar, Senhor, socorro, me ajuda. Espírito Santo me direciona, porque não é assim, né? Aí o Espírito Santo vem e coloca paz, mansidão e a tranquilidade em nosso coração, aquele refrigério dentro da gente, e a gente fala, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor me sustentou, o Senhor me trouxe até aqui e me fez enxergar os livramentos e me fez enxergar as providências dEle em nossas vidas, não é assim? É muito bom ter vocês aqui. E você pode olhar para a pessoa que está do seu lado aí, profetiza sobre a vida dela, fala que essa semana ela vai ter uma semana de bênção, uma semana de vitória, o telefone dessa pessoa vai tocar, trazendo boas notícias, respostas de orações, portas abertas, algemas serão soltas, as correntes serão quebradas pelo nome de Jesus. O Senhor é muito maravilhoso. Nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre Abigail. Meninas, quando a pastora tem já alguns dias, né, pastora? Alguns meses que vem insistindo comigo para eu trazer uma palavra para as irmãs. E pastora, quem prega é o marido, não sou eu. E aí eu comecei a orar e Jesus sempre falando ao meu coração. Porque se eu não pregar, mesmo que eu não saiba, nós não somos perfeitos, né? Nós vimos aqui que tantas irmãs cantaram, conjuntos cantaram aqui em cima, cantaram lá embaixo. E às vezes a gente erra e a gente volta e vai de novo. Mas perfeito vai ser naquele grande dia. Aqui é só o ensaio. Aqui é só um ensaio para aquele dia. Lá vai ser tudo perfeito. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto, nem dor. E nós iremos cantar
Santo, santo, santo é o Senhor para sempre. Jesus estava no barco e mesmo assim, o que aconteceu? O mar começou a ficar revolto, não foi? Não é assim que a Bíblia diz? Que a tempestade foi tão grande, que os discípulos ficaram com medo. E mesmo sabendo que Jesus estava onde? No barco. Eles tinham um direcionamento. Eles sabiam que Jesus estava ali, que Jesus era o dono de tudo, porque grandes coisas o Senhor já tinha feito na vida deles. Eles sabiam, eles conheciam o poder do Senhor, mas mesmo assim eles temeram. E aí eles clamaram ao Senhor e Jesus disse o quê? Quando Jesus acordou, Jesus levantou e falou: vento, acalma-te. E o vento se acalmou e a tempestade cessou. O vento na sua vida pode estar dessa forma. Você pode estar com o seu coração. Eu sei que nessa noite entrou alguém aqui com o coração tão angustiado, tão atribulado. Mas o Senhor diz nessa noite: acalma o teu coração. Já foi dito que o Senhor Jesus, Ele não deve nada para ninguém. Não é assim? Quais foram as promessas que o Senhor fez para a sua vida? Será que você esqueceu? Ou será que você está achando que as promessas do Senhor não irão se cumprir? Ou você pode estar pensando: mas Senhor, está demorando tanto. Cadê as minhas promessas? Não é assim? Eu não sei se é uma porta de emprego, se é um casamento, né, meninas solteiras? Quando a pastora, aceitei o convite, eu imaginava que ela ia me chamar para ministrar na consagração, né? Um dia tá só as irmãs. Não imaginava que seria num domingo, mas o Senhor, Ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Já ouvimos tantos testemunhos aqui. Quem aqui crê em profecia? Levanta a mão aí. Quem crê em profecia? O Senhor Jesus, Ele é tão fiel. E Ele tem uma palavra direcionada, sempre. Nós ouvimos o testemunho da irmã aqui. Cadê a irmã que falou do carro da filha? Ah, a irmã. Que a palavra foi lançada. Deus usou o nosso pastor para falar uma palavra aqui direcionada pelo Espírito Santo. E elas tomaram posse e elas receberam. Então, tudo que é dito aqui, o Senhor Jesus é direcionado para alguém. O Senhor direciona essa palavra, porque Ele quer que você entenda no seu coração que a palavra é para você. Nós estamos no ambiente espiritual, porque não cremos nas palavras que são lançadas nessa noite. Nenhuma palavra é lançada em vão. Tem direcionamento, tem endereço certo. Então, se você crê nessa noite, você levanta a sua mão e receba da parte do Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que deseja o teu coração. Amém? Eu quero fazer uma leitura aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Nós vamos começar a partir do versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas. Quantas ovelhas, gente? São poucas, não, né? Então já sabe-se que esse homem era muito rico. E 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o da sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. A Bíblia ela é tão sensacional que ela nos direciona, ela nos faz ver, ela nos mostra que não existia também só pessoas perfeitas.
aqui não tem pessoas, o único que foi perfeito foi Jesus. Em um momento ou outro, alguém pecou, alguém falhou, alguém teve um momento assim de, Deus, quero sumir, né? Que nem eu falei para vocês lá no começo. Mas isso aqui, a Bíblia, é o nosso manual de instrução. Às vezes as pessoas falam assim, eu vivo, eu não sei como viver, não sei que atitude eu vou tomar, que direcionamento eu vou ter. Mas nós temos a Bíblia para isso. Aqui nós falamos de Abigail, que o nome dela significa formosa. Abigail era uma mulher linda, pacificadora. Às vezes nós não somos, né, irmãs? Fala a verdade, não é? Às vezes nós não somos, porque mais para frente nós vamos falar sobre uma atitude de Abigail que mudou todo o contexto dessa história. Abigail foi muito sábia, muito sensata. E às vezes não, a gente precisa lutar todos os dias, né, pastor Saulo? A gente precisa lutar todos os dias contra a nossa carne, para nós não sermos insensatas, né? Insensatas e loucas, de verdade, literalmente. Continuando. Nabal, ele era um rei, ele tinha o seu reinado, e ele tinha muitos funcionários. Todos esses funcionários servos, né? Na Bíblia chama-se servos. E aí, Nabal tinha os seus servos e ele estava dando uma festa. O palácio, muitos servos e aquela abastança de comida. E o que Davi fez? Davi ficou sabendo dessa festa. Só que Davi era um fugitivo. Davi vivia com os valentes de Davi, que também eram servos de Davi, mas eles viviam guardando os pastores que estavam no deserto, tosqueando ovelhas. E aí o que Davi fez certo tempo? Ele já tinha guardado todo o povo de Nabal. E aí, como ele soube da festa, ele foi pedir comida, porque eles viviam dessa forma. E aí, quando ele foi pedir comida, adivinha? Nabal, eu falei que o nome dele era o quê? Ele era um homem rude e mau, não é? E com essa dureza toda de coração, ele mandou responder a Davi. Eu não conheço. Davi? Filho de Jessé? Quem é? Aí o servo, olha, enquanto vocês estavam no deserto, apacentando as ovelhas, nós fomos como muro ao redor da tribo de vocês, para que não acontecesse nada com vocês. E foi explicando, tentando refrescar a mente dele, imaginando que talvez ele pudesse, se esquecido. E quantas vezes nós temos que lidar no nosso dia a dia com a ingratidão? Não é tão doído, né? A gente fica tão machucada, tão entristecida com a ingratidão das pessoas. E naquele momento que ele se recusou, que ele falou que não iria alimentar aquele povo, o servo voltou para Davi e levou o recado. Falou, Nabal disse que não nos conhece, Nabal disse que não vai atender o nosso pedido. Na mesma hora, Davi se enfureceu. Atitude normal que nós teríamos, né? Davi se enfureceu de uma forma que ele falou, eu vou subir, nós vamos subir com todo o nosso exército e nós vamos matar a todos daquela casa.
dificuldade seria se Nabal não tivesse uma esposa tão sensata e tão maravilhosa que a Bíblia descreve como era Abigail. Meninas, vocês precisam todos os dias olhar no espelho e dizer: eu sou linda e sou inteligente e sou sensata, e pedir para que o Espírito Santo nos fortaleça neste pensamento, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. A Bíblia diz que nós somos quem? A menina dos olhos de Deus. Uau! Imagina, que privilégio! É um privilégio tão grande, porque os nossos olhos são tão sensíveis. Um cisco que cai, qualquer coisinha já fica irritado, não é? Fica aquele incômodo. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Solteiras, vai ter para vocês também, tá? Aguarda aí, só um pouquinho. Nós vamos chegar lá. E naquele momento é que entra a nossa amiga Abigail em cena. Por quê? Um servo de Nabal, né? Olha a importância de nós mulheres. Mesmo, no caso, tem o pastor aqui. A pastora ser uma pessoa acessível, né? Porque às vezes a pessoa não é muito acessível, né, pastora? Infelizmente, gente, eu vou falar aqui, eu sei que nós estamos falando para crentes. Às vezes a pessoa não é uma pessoa muito acessível, né? Mas Abigail não. Ela era muito acessível a todos os servos. Então um servo de Nabal subiu correndo para o Carmelo e chamou Abigail para conversar. Falou: minha senhora, está uma grande desgraça para acontecer nesse palácio. E contou toda a história, reportou a Abigail o que estava acontecendo. Na mesma hora, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que direcionou a Abigail. Porque ela falou assim, eu estou conjecturando, tá? Não vou contar nada para o meu marido. Quantas vezes alguma coisinha, o marido chegou do trabalho, nem descansou ainda, né? Olha, seu filho fez isso, seu filho. Calma, deixa o marido chegar, né? Descansar, dá lá um jantarzinho para ele, deixa ele tomar banho, depois você conta. Mas tem coisas que é no secreto. Se o Senhor permitir que você conte, você conta. Mas se o Senhor disser, fecha a boca, não fale. E a Abigail fez isso. Chamou os servos, falou: vamos juntar todas as comidas que nós temos. E fez ali um cestão, eu imagino. Foi carregando os animais e os servos todos fazendo aquele banquete para levar para quem? Para Davi. Porque Davi já estava enfurecido e queria matar a todos. E aí ela falou para os servos: vão descendo que eu acompanho vocês. E ela continuou fazendo mais coisas para poder levar. E os servos desceram e ela desceu atrás. No meio do caminho encontrou e foram todos ao encontro de Davi. Davi já vinha subindo com todo o seu exército. E o que aconteceu? Abigail se prostrou diante de Davi. Olha que inteligência dessa mulher. Mulheres, vocês são inteligentes. Saibam usar a inteligência que Deus deu para vocês. Os homens também são, né, pastor? Os homens também são. Mas nós somos mais, tá? Não fica triste não, mas nós somos mais. O Senhor dá estratégias. Tem coisas que nós mulheres enxergamos que os nossos maridos não enxergam. Às vezes o Espírito Santo dá um direcionamento para você e não dá para ele. Não é assim que acontece? Às vezes o meu marido vem e fala, tal coisa assim, eu falo, olha,
vamos orar. Mas na minha cabeça eu já estou, não vai dar certo. Mas eu falo, vamos orar. A gente ora, o Senhor me direciona. Ah, não, mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí faz, aí não dá certo. O que a gente quer falar? A gente quer falar isso, né? Mas a gente pode. Tem momentos que não. Tem momentos que é melhor a gente, vamos tentar de novo, vamos achar uma outra estratégia, vamos tentar novamente. O Senhor vai dar um direcionamento, né? Mas não fale, tá, gente? Eu também quero falar, mas a gente tenta segurar. E aí, nesse momento, Abigail tomou para ela a culpa e falou assim: Davi, meu Senhor, me perdoe. A culpa foi toda minha. Eu que não vi os seus servos chegarem lá para fazer o pedido. Era para eu tê-los recebido. Mas a falha foi minha. Me perdoa. Eu imagino que Davi deve ter ficado parado raciocinando um minutinho, né? Respirou fundo e disse a ela: mas nós fizemos tantas coisas e guardamos, né, todo o reinado, toda a tropa de vocês e tal, e tal, e tal. E Abigail, tão sabiamente, falou para Davi: não queira sujar as suas mãos de sangue. Não é lícito que você o mate pelas suas próprias mãos. Deixe que o Senhor o fará. E naquele momento Davi desistiu de matar toda aquela família. Amém. Foram embora. Abigail sobe para a sua casa, para o seu palácio. Chegando lá, quem está lá? Embriagado. O marido, no meio de uma festa, e aquela festa toda, e ele cheio do vinho. O que a gente ia fazer? Meninas casadas. A gente ia querer chegar lá e falar, né? Tá vendo? Se não fosse eu, você já tinha morrer. E tal, e tal, e tal. Não é assim? Não é assim que a gente quer fazer? Mas ela, de novo, teve o direcionamento do Espírito Santo. Ela não falou nada. Durante aquela noite, ela viu que ele estava embriagado. Não se fala com a bebida, meninas. Não se fala. Se aqui tem alguém que o esposo ainda não serve ao Senhor. Lá em Pedro diz que a mulher tem que ganhar o marido sem palavras. Se o seu marido ainda não serve ao Senhor, não queira trazê-lo à força. Não queira. Ore e entregue na mão do Senhor, porque o Senhor, quando Ele faz, é tudo perfeito. De um jeito ou de outro, o Senhor vai trazer. O Senhor irá salvar. O Senhor irá salvar o seu filho que está na bebida, o seu marido que ainda não está servindo ao Senhor, porque a promessa do Senhor é para nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós estamos aqui todos os dias buscando ao Senhor. Não é em vão. Não é em vão. Às vezes a pessoa pode estar pensando: irmãs, está demorando, eu oro, eu busco, e a pessoa só bebe mais e não acontece, não acontece. As promessas do Senhor ainda estão de pé. E Abigail foi para sua casa, dormiram. Quando foi no outro dia, aí foi o momento, quando ele não estava mais embriagado, dela contar para ele o que tinha acontecido. Alguém já viu alguém morrer de notícia boa? Não, né, gente? Às vezes as pessoas têm uma notícia muito trágica, acabam infartando, né? Às vezes a pessoa já não está bem, com algum problema, e acabam infartando. Mas com notícias más, notícias boas eu nunca vi ninguém.
Pode ser que na ciência, né, como nós estamos sendo transmitida aí, pode ser que tenha algum caso, mas eu não conheço. E no momento, Abigail chegou para ele e contou o que tinha acontecido. Falou: olha, sabe aquele homem que você negou o alimento e para o seu exército? Ele iria vir aqui e matar a todos nós. Mas eu fiz isso, isso, isso e isso. A Bíblia fala que naquele momento o coração dele teve como um impacto. O coração dele recebeu, eu acredito que se fosse em nossas palavras hoje assim, né? No mesmo momento ele infartou. O impacto foi tão grande que eu acredito que ele tenha infartado. E a Bíblia fala que passaram-se 10 dias e esse homem faleceu. As coisas de Deus são muito sérias. O Deus que fez isso lá no passado é o Deus que faz hoje também. Irmãs, eu não estou falando que Deus vai matar o marido de vocês, tá? Pelo amor de Deus, não. Nós não temos associação com, né, oração contrária. Se você está passando por um momento de dificuldade, o Senhor vai libertar o seu esposo, amém? Amém, meninas? O Senhor irá libertar, o Senhor vai salvar, vai trazer para servir a Deus e salvá-lo junto com vocês, para caminharmos juntas para o céu, amém? Não vão fazer um corte aí, né? Uma edição, Deus me livre, falar, a irmã foi pregar e falou que Deus vai matar meu marido. Não é isso. Mas se Deus quiser fazer, Ele faz, né? E aconteceu que Davi soube da morte de Nabal. E o que Davi fez? Davi pediu Abigail em casamento. Agora imagino que ela estava sozinha naquele palácio, um monte de servos ali, toda aquela riqueza para administrar, né? E como ela era inteligente, bonita, Davi falou: eu vou casar com essa mulher. Porque quando ela me encontrou, ela poderia ter falado o quê? Lá naquele encontro, que ela foi ao encontro dele. Ela poderia ter chegado em Davi e falado assim: olha, Davi, esse homem é um louco, ele é um bêbado, ele é um insensato. Pode matar, mas livra a mim e meus filhos. Ela não poderia ter dito isso, ela poderia ter dito isso. Mas Davi viu ali que ela poderia ser uma ótima esposa para ele. E a oportunidade aconteceu, porque Abigail ficou viúva, né? Como ela ficou viúva, ele estava livre para ter um casamento com ela. A palavra de Deus é muito maravilhosa. É muito maravilhosa. Então, nessa noite, você pode ter a certeza que o Senhor Jesus está na polpa do seu barco. A sua confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. O vento está soprando, eu não sei o que fazer. Meninas, nós temos a pastora. É tão importante nós termos uma rede de intercessoras dentro das nossas igrejas, porque às vezes eu não vou ter uma resposta para você. Você chega em mim e vai falar: irmã, eu estou passando por isso, Às vezes a gente escuta tantas coisas, né, pastora? Tantas coisas, irmãs passando pelo vale de ossos secos. E às vezes a gente também não sabe, a gente também não tem resposta. Mas o que a gente faz? Irmã, eu estou aqui, conta comigo, eu vou orar com você. O Espírito Santo vai nos direcionar.
Nós não podemos viver enclausuradas, viver acorrentadas no mar de sofrimento, passando sozinha por dificuldades e não poder contar com as nossas irmãs que estão ao nosso lado, que estão remando junto com a gente, porque a vida passa. Às vezes a pessoa se aprisiona tanto, se acorrenta tanto, às vezes acaba até infartando. Misericórdia, irmã, mas é isso mesmo. Isso é ciência, gente. E é tão maravilhoso eu poder ter uma pessoa do meu lado que eu posso contar. Às vezes, né, tá aquela tribulação, aquela dificuldade, eu não sei o que fazer. Eu oro, parece que o céu tá de bronze e o Senhor não tá me ouvindo. Chega na sua pastora. Chega na irmã que é dirigente do círculo de oração, na irmã, às vezes até a irmã que está ali, ó. Você sabe que aquela irmã é usada pelo Senhor. Aquela irmã não vai contar o seu problema para ninguém. Aquela irmã vai te ajudar a orar, vai te ajudar a interceder pelo seu marido, pela sua casa, para você sair desse mar de dificuldade, desse aprisionamento que tem te trazido tanta tristeza, tantas tribulações. Nós não somos ninguém sozinhos. Nós precisamos de pessoas de Deus ao nosso lado, para quando a gente estiver caindo, a gente estiver sem força, quando a gente estiver fraquinho, a pessoa chegar assim, ó, do seu lado e falar: vem cá, eu vou te ajudar, vamos, você vai conseguir, eu passei por isso também. Às vezes a gente não tem o direcionamento, mas o Senhor Jesus nos direciona. A palavra do Senhor nos direciona, o Espírito Santo de Deus nos direciona. Às vezes a gente está sentado ali quietinho, Deus faz o quê? Quando Ele quer falar, Ele usa alguém aqui e Ele usa alguém lá no banco. Alguém levanta um profeta e vai lá e fala com você. E fala para você: assim te diz o Senhor. Eita glória, como eu gosto de ouvir essa palavra. Quem gosta de ouvir isso aqui? Quando Deus usa alguém, chega no seu lado e fala assim: assim te diz. Eu sou tão chorona. Meu marido sempre fala isso. A pessoa chega e fala: assim te diz o Senhor. Eu já choro, porque eu sei, o Senhor cuida de mim. Eu estou passando por isso, mas o Senhor vai falar comigo. Às vezes você está quietinha ali, Senhor, fala comigo, usa alguém, levanta alguém para falar comigo. Aí vem alguém aqui, pega o microfone, o Senhor diz assim, assim, assim. Às vezes a pessoa não vai chegar lá e pegar na sua mão, mas vai ser direcionamento aqui, ó, pelo Espírito Santo. E aí o que acontece com a gente? Aquilo, a gente cresce na presença do Senhor. A gente ganha força. O Senhor nos renova. O Senhor nos impulsiona para a gente passar mais uma semana, mais um mês, mais um ano louvando ao nome do Senhor. Quantas vezes a gente não quer pregar? A gente não quer pregar, a gente não quer falar, a gente não quer subir e dar um testemunho. Eu tô apanhando com essa palavra, tá, gente? Eu tô apanhando com essa palavra, porque eu fico igual Jeremias. Senhor, usa outro, eu não sei falar. Como é que as pessoas vão ouvir da palavra do Senhor se não for eu que for pregar? Se não for você que for pregar? Mesmo a gente sendo tão pequenininho, né? Eu não tenho teologias, né? Muito conhecimento escatológico, né? Como os nossos pastores aqui, uns homens de Deus tão usados, tão inteligentes. Mas é dessa forma que eu me dispus ao reino, a falar do exército do Senhor. Nós somos parte desse grande exército que vai morar no céu. E que privilégio é eu estar aqui nessa noite ministrando para vocês. Que alegria estar numa casa com tantas pessoas usadas, cheias do poder do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo, Ele faz tantas coisas em nossas vidas. Eu perguntei para vocês lá atrás se vocês acreditavam em profecia, não foi? Lembram?
Pois é, eu estava terminando a faculdade, desempregada, Jesus, no vale, e eu, Senhor, me ajuda, eu preciso trabalhar, e aí, ia ter atribuição, né, das aulas lá na DE, e o meu número não tinha sido chamado, eu já tinha feito inscrição, e era o dia do meu aniversário. No domingo eu fui para a igreja, fui até lá na igreja do vô do Gabriel, e aí Deus usou uma irmã, foi lá. Assim te diz o Senhor. Estou eu abrindo uma grande porta. Você vai ter medo, mas sou eu contigo para te livrar naquele lugar. Ai, obrigada, Jesus. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Uma grande porta que eu vou ter medo. E tá, domingo. A profecia Deus pode falar hoje e acontecer amanhã. A profecia Deus pode falar hoje e acontecer hoje. Então creia que tudo é no tempo de Deus. Aguarde no Senhor. E a irmã falou comigo no domingo à noite. Na segunda-feira de manhã, vai eu lá na DE. Eu não ia, mas era meu aniversário, eu estava de folga da loja. Falei, vou lá. Aí meu irmão, vai lá, pode acontecer alguma coisa e chamar você. Falei, mas nem me chamaram, mas vai lá. Falei, tá bom. Fui lá, descrente. Falei, não vai me chamar. E aí começaram as atribuições, uma pessoa fica falando as aulas que tem, as escolas que tem, e tal. E eu lá sentada. Não é meu número. E aí, quando chegou nas últimas atribuições, o rapaz falou assim, ó, eu tenho essa escola e eu tenho essa escola. Só que eu só vou dar para a mesma pessoa. Não vou separar mais. E essa é de manhã e essa é à tarde. Aí eu, ops. Todos os professores que estavam lá já tinham aula ou de manhã ou de tarde. Eu lembrei da profecia? Não. Eu fiquei quieta. E aí, o que Deus fez? O rapaz vai lá. Dá para você? Aí eu, sim, dá para mim. E aí ele falou, então tá bom. Então as aulas são suas. Só que uma é numa penitenciária. E a outra é só uma licença de 45 dias. Quem está na área da educação, sabe que ninguém quer pegar licença, gente. Você quer ir lá trabalhar, falou assim, ó, vou te dar um emprego, mas você vai trabalhar só 45 dias e depois, tchau. A gente não quer, né? Às vezes a gente aceita. Dependendo da situação que a gente tiver, a gente acaba aceitando. Mas, gente, meu horário está indo. Mas a gente, né, não quer. Resumindo, trabalhei 4 anos aqui nessa penitenciária do Vargem Grande. E tantas coisas aconteceram para o nome do Senhor ser glorificado lá dentro. Eu dizia para os outros professores, eu estou aqui porque foi uma porta que Deus abriu. E eu vou ficar até o dia que Ele falar, até aqui. E assim foi. Porque quando foi para encerrar as minhas aulas lá, no domingo estou eu lavando o carro, em casa, de tarde, com o som ligado, ouvindo uma pregação. E aí tinha uma irmã, uma pastora pregando, e ela falou assim, por que você está preocupada? Por que você está preocupada com o que pode acontecer? Se fui eu que abri a porta, eu fecho quando eu quero. E na hora que eu quero. Irmãs, naquela hora, aquela palavra veio assim, ó, bum no meu coração. Falei, é para mim, Jesus, é para mim.
Amém. Fui no outro dia, convocação. O diretor mandou, convocação geral para todo mundo amanhã na escola, reunião. Pessoal do presídio, fomos para a reunião. Aí chegou lá, ele, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e não sei o quê, e vai fechar metade para reforma e tal, e tal, e tal, e eu vou precisar cortar algumas pessoas. Aí todo mundo já começou, né, aquela inquietação, aquele cochicho, e agora? Aí sou eu. Aí as meninas, não, mas você não sabe, nem sabe. Falei, sei sim. Porque o Deus que falou comigo que eu ia entrar, já falou comigo ontem que eu ia sair. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? O Senhor, Ele é fiel, Ele é tão bom, que Ele não nos deixa enganados. O Senhor, Ele nos avisa, Ele nos antecede o que vai acontecer. Mas para isso, é preciso estar em conexão com o alto. A gente precisa estar em conexão com o Senhor, porque não adianta a gente ter uma vida totalmente desregrada, que o Senhor, Ele vai... Não é impossível que Ele fale com a gente, porque, né? Deus usou até uma jumenta, né, gente? Né? Mas, quando você tem uma conexão com o alto, as coisas fluem. O Senhor nos direciona, o Senhor nos capacita a fazer coisas que nós nem imaginávamos. Como eu disse para vocês, nós somos o quê? Lindas e inteligentes, né? E nós usamos a nossa inteligência com o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E meninas, o Senhor colocou ao meu coração para eu dizer algo também para as moças solteiras. É um culto de mulheres, né? A obediência ao Senhor está em primeiro lugar. Amém? Um casamento errado, vocês vão acabar totalmente com a vida de vocês. E algumas não terão a força de dar um basta. Relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Sabe aonde a gente conhece? É no namoro. O namoro é para vocês conhecerem a pessoa. Não fala para mim que, estou namorando 3 meses, pastora, 6 meses, eu conheço a pessoa? Não conhece. Você não conhece a pessoa. Peça direcionamento para o Espírito Santo. E meninos, quando começar a namorar, cuidem das namoradas de vocês. Elas são joias preciosas. A Bíblia, ela não fala, mulheres, a Bíblia não fala que nós temos que amar os nossos maridos. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós devemos respeitá-los. Eu acredito que é uma missão mais fácil do que a missão dos homens. Porque a Bíblia diz que os homens devem amar as suas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Então, olha a responsabilidade, meninos, que vocês têm. Quando vocês pensarem em namorar com a filha de alguém, ver como essa menina é tratada, e vocês vão ter que tratar melhor ainda do que o pai. Não vai casar, levar a menina para sofrer, passar aperto. Não. Né, pastora? Mas, como eu disse, a palavra é direcionada pelo Espírito Santo. Pastor, me perdoa, mas essa palavra não é exortação para a igreja, porque nós sabemos aqui que nós temos os nossos pastores para isso. Mas o Senhor, Ele colocou isso ao meu coração para dizer para vocês, meninas. Amém? E eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada. Que tudo que foi profetizado essa noite, que as portas serão abertas no nome de Jesus, possa ter entrado ao seu coração. E você tenha tomado posse dessa palavra, dessa profecia que foi direcionada pelo Senhor. Para que essa semana seja essa semana tão poderosa, tão abençoada. E no meio, quando você ouvir essas boas notícias,
você vai lembrar que foi o Senhor que falou com você nessa noite, amém? Eu agradeço a oportunidade, aplaudo ao Senhor.